paz, meus amados. Começamos mais um devocional meditando na palavra do Senhor, vendo o que Deus tem para nos ensinar no dia de hoje, pois todo dia a palavra do Senhor se renova. Novas lições preciosas Ele tem para as nossas vidas. E nós reservamos esse tempo com o Senhor, porque nós o amamos de uma maneira muito especial. Nós sabemos o que Ele já fez por nós e por isso nós queremos ter um relacionamento íntimo, profundo, verdadeiro com Ele. E cada dia mais aprender dEle, da Sua palavra, estarmos sensíveis à Sua voz. Então nós começamos nosso devocional hoje meditando a palavra do Senhor que está em Marcos capítulo 1. Leia aí na sua Bíblia. Tenha sempre a sua Bíblia em mãos para poder acompanhar. Marcos 1:3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este, o maior dos profetas, João Batista, ele escolheu desenvolver seu ministério no deserto. Creio que essa escolha foi baseada numa direção de Deus, pois ele não faria nada sem que Deus o tivesse revelado. Ele tinha como objetivo fazer com que tanto João quanto o próprio povo tivessem experiências significativas e sobrenaturais com Deus. E nesse episódio existem bênçãos, existem lições decorrentes do deserto, e é isso que eu quero falar para você nesse dia. O deserto não é necessariamente aquilo que muitas vezes nós pensamos, um lugar de crise, de desespero, mas pode ser um lugar para ouvir a Deus. O deserto, para João Batista, representava um lugar especial, onde ele tinha condições de se afastar das distrações do dia a dia. E assim ele podia ouvir atentamente as ordens de Deus. E hoje, mais do que nunca, todos nós vivemos num mundo agitado, onde nos vemos muitas vezes obrigados a correr para cima, para baixo, para lá e para cá, fazer tantas coisas, tentando cumprir nossas agendas diárias. E nem sempre nos damos conta que toda essa agitação pode nos distrair e nos distanciar daquele lugar de comunhão, onde nós podemos ouvir a suave voz de Deus. É nessas horas que nós percebemos o quanto nós temos que tomar a decisão de procurar o deserto nosso de cada dia, que não é necessariamente um lugar de aflição, mas pode ser um lugar onde eu me retiro e ali eu possa ouvir, que Ele fale de uma maneira audível aos meus ouvidos, sem as interferências do mundo lá fora, que me rodeiam todos os dias da nossa vida. Esse nosso deserto pode até significar um quarto fechado para oração, um tempo recolhido a sós com Deus, ou apenas um lugar e um tempo para estar em Sua presença, que é a coisa mais importante para nós. Onde eu abro mão de prazeres, onde eu abro mão de rodas de conversas para eu ficar a sós com o meu Senhor. E se nós deixarmos de ouvir a Deus no nosso caminhar diário, nós corremos o risco de perder a direção, a visão, o propósito maior para a nossa existência. Por isso, precisamos desse momento para ouvi-lo. Esse texto bíblico mostra que as multidões partiam para o deserto a fim de encontrar com João e ouvir a sua mensagem. Com isso, cada um estava deixando de lado sua casa, seu compromisso, seu conforto, seus prazeres, seu trabalho, para ouvir
a voz de Deus. Tal atitude demonstrava total renúncia e despojamento da velha estrutura da vida rotineira, em busca de algo que eles consideravam muito mais importante para suas vidas. Cada um estava demonstrando que esse comportamento, a disposição de renunciar a algo confortável, de valor, era importante para buscar algo mais valioso, que era a presença do próprio Deus. Os que não estavam dispostos a deixar tudo de lado e partir para o deserto, também não estavam dispostos a deixar posturas erradas para assumir um compromisso real com Deus. E esse lugar pode também ser um lugar totalmente desprovido da religiosidade. Sim, porque nós cremos que João, ao pregar o evangelho no deserto, ele estava promovendo uma ruptura com a hipocrisia dos líderes religiosos da sua época, que davam muito mais valor às vestimentas sacerdotais, a objetos sagrados, do que fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Muitos queriam impressionar o povo com uma aparência de piedade, mas em seus corações não havia nada, eles estavam vazios de Deus e da sua unção. Mas João Batista chocava a multidão, porque as suas vestes não eram nada semelhantes às de um religioso. Sua comida e sua habitação era totalmente diferente do convencional. Mas a sua vida expressava um tremendo poder e unção que vinha do alto. Com tudo isso, nós cremos que Deus estava querendo incutir na mente daquelas pessoas que elas deveriam estar preparados para receber algo completamente diferente, novo do que aquele habitual que elas estavam acostumadas. Veja que o objetivo era ajudar o povo a romper com aquela religiosidade infrutífera, para que eles pudessem receber de Deus a verdadeira mensagem. Totalmente desprovida de religiosidade, o que iria fazer toda a diferença em suas vidas. O deserto do ministério de João Batista foi um lugar especial, onde ele e todo o povo que o seguiu puderam separar-se para ouvir a voz de Deus de uma forma clara, de uma forma audível. Para receber a mensagem do Altíssimo, essas pessoas deixaram o conforto do lar, demonstraram interesse em renunciar coisas importantes por algo de muito maior valor, a palavra de Deus. João Batista, ele se vestia diferente dos religiosos, porque ele estava demonstrando que a verdadeira transformação procede de dentro para fora e não ao contrário, por meio de uma verdadeira atitude de arrependimento. E o mesmo vale para mim, vale para você. Separe-se, meu amado, por esses dias um pouco, a fim de ouvir a voz de Deus ao seu coração. Mesmo durante a semana, durante o dia, escolha lugares de menor movimento, seu quarto, um lugar separado, para que ali você possa ter condições de discernir em seu coração o que Ele tem para a sua vida. Porque esse lugar separado, esse deserto, esse lugar onde nós nos afastamos do conforto, do prazer, dos nossos desejos, é um lugar de crescimento. Em Lucas vai dizer que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia que havia de se manifestar a Israel. Vários grupos habitavam nessas regiões desérticas,
a leste de Jerusalém. João Batista crescia e se fortalecia em espírito enquanto estava no deserto, antes mesmo dele se manifestar lá em Israel. Em algumas ocasiões, Deus vai nos levar para o deserto, às vezes uma situação mais complicada, para que então nós possamos não só crescer fisicamente, como também espiritualmente. Esse deserto pode ocorrer na nossa vida quando nós temos a intenção de pregar, ensinar a palavra, pois Jesus com isso está trazendo as pessoas para mais próximo dele. Porém, jamais devemos desistir. Pregar a palavra é para todos. Este momento, sim, em que nós temos que nos abster de prazeres para ter um momento só com o Senhor e que Ele nos dê direcionamento para as nossas vidas. Veja que o povo no deserto foi alimentado com o maná. Nós sabemos que Deus não vai deixar faltar nada para as nossas vidas. Mesmo que por vezes nós abrimos mão de certas coisas, o Senhor vai prover aquilo que necessitamos. O nosso crescimento espiritual pode ser medido à maneira como nós nos tornamos mais parecidos com Jesus Cristo. No deserto, ao ser tentado, Jesus resistiu ao diabo, apoiando-se nas Escrituras, na palavra de Deus. E Cristo foi tentado em todos os aspectos, mas ele venceu todas as tentações, pois mesmo em jejum ele alimentava-se da palavra de Deus. E a partir desse episódio, onde ele venceu o diabo, ele iniciou seu ministério. E aí ele não parava mais de crescer. As multidões corriam atrás dele para ouvir a palavra, para ver milagres. E com você, lembre-se, no deserto Deus quer te alimentar para que você possa crescer. Meu amado, o deserto pode ser um lugar de preparação. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aleluia! João Batista, em um sentido espiritual, estava chamando Israel a preparar o seu coração para a chegada do Messias. Por vezes Deus vai nos colocar no deserto para que venhamos a nos preparar para algo muito maior e surpreendente. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, nos diz Mateus 3. Nesse versículo, Deus apenas não nos chama ao arrependimento, como também Ele traz a lembrança de que nós não pertencemos a este reino, mas ao reino dos céus. A pátria do cristão não é terrena, ela é celestial. O reino é uma realidade presente, mas no seu sentido mais pleno, ele ainda aguarda um cumprimento futuro. O reino agora é manifestado por meio do governo espiritual do céu sobre o coração de todos os cristãos. E um dia será estabelecido definitivamente o reino terreno literal. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17. Nós devemos estar constantemente nos preparando para a chegada do nosso Senhor Jesus. Nos afastar radicalmente dos pecados dessa terra, das imundícies, das trevas, daquilo que não agrada a Deus e produzir assim frutos dignos de arrependimento. Mesmo que em certas ocasiões Deus nos leve ao deserto para que nós venhamos a abandonar certos vícios que ainda nos prendem no nosso passado. É para que Deus nos livre, nos liberte de tudo aquilo que nos faz mal e que não agrada a Ele. Mas não se prenda mais ao Egito, ao seu passado, à sua vida antiga de imundície.
porque é no deserto que Jesus quer te libertar. E lá também você pode encontrar descanso. Porque em Marcos 6 nós podemos ver que ao que ele lhes disse: vinde a sós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco. Deus pode te chamar para esse lugar de descanso, para que você venha a descansar das aflições, das cobranças. O convite que Cristo fez para uma retirada ao deserto, ele levou os 12 para lá porque ele sabia que eles também estavam precisando de um descanso. Mas logo adiante, Cristo, junto com os 12, alimentou uma grande multidão e os ensinava sobre tantas coisas do reino, da palavra, dos mandamentos de Deus. Por vezes, Deus nos leva ao deserto em momentos oportunos para descanso, pois Ele sabe dos desafios, das lutas e compromissos que temos diariamente. Por ora trabalhamos, por ora descansamos. Lembre-se, lá no deserto, Deus pode estar querendo te dar descanso. Meus irmãos, o deserto na sua vida pode ser lugar de sinais, de graça e de glória. Números 14, 22 nos diz: tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto. Foi no deserto que o povo de Deus viu a maioria dos sinais realizados pelo Senhor. Foi ali que a glória de Deus foi manifesta a eles, que eles puderam ver como Deus agia de uma forma sobrenatural. E é no meio das lutas e dificuldades que eu e você veremos o sobrenatural de Deus agindo em nossas vidas. Davi não olhou para o tamanho do gigante, mas ele olhou para o Deus que ele servia. O Senhor dos exércitos, e ali ele viu Deus operar os seus sinais e lhe deu vitória sobre o gigante. Hoje Deus está te dizendo: está se levantando um gigante na sua frente? Ouça a voz de Deus, olhe para o seu Deus, para o poder do seu Deus, e você receberá vitória sobre esse gigante que está te afrontando. Nas dificuldades, nas lutas, nas provações e nos desertos. Saiba que é ali que Deus pode operar os seus sinais e manifestar a sua glória na sua vida. Meus amados, conosco não é diferente. Salmo 107 diz: converteu o deserto em lençóis da água e a terra ficou em mananciais. De repente você se vê no deserto, as lutas e desafios que vieram, os problemas acumularam, você perdeu a sua paz, ou pior, você teve a sensação que Deus te abandonou no deserto, que Deus se esqueceu de você, que as promessas não vão mais se cumprir. E então você se vê cercado por areias e cactos, com um sol escaldante sobre a sua cabeça, como se a sua morte fosse dada por certo naquele local ou naquela situação. Meu amado, não é o fim, não. Lembre-se, o mesmo Deus que conduziu o povo de Israel ao deserto para que eles alcançassem o favor do Senhor e a sua liberdade, é também o mesmo Deus que está agindo na tua vida e por vezes sim te leva ao deserto para te ensinar lições preciosas. Não para te castigar, para te punir, mas para que você o possa procurar e ouvir as orientações que Ele tem para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério. Uma nova porção Ele tem para derramar sobre a tua vida. Meus amados, quando Deus leva vocês para o deserto, não é para virar um cactus.
apesar dele ser cheio de propriedades também. Mas deserto é um local de aprendizado, de crescimento, de provisão. Deus está com você. Não importa o deserto que você possa passar, que seja uma adversidade ou só um momento em que você se retira do seu conforto para ouvir a voz de Deus. Lá, Deus tem algo sobrenatural para a tua vida. Quanto mais você estiver ligado com o Senhor, seja em casa ou no deserto, mais Ele tem para derramar sobre a tua vida. Mais unção, mais poder, mais do coração de Deus você vai conhecer. No deserto, vire filho de Deus, pois a essência de Cristo eram fontes de água viva que jorravam do seu interior. E quando alguém tocava nele, saíam virtudes do amor do próprio Pai, capaz de curar, capaz de libertar, capaz de transformar pessoas. Quem você quer ser no deserto? Um cactus ou um filho de Deus? Você quer ficar parado, inerte? Ou você quer ser alguém em movimento, sempre com a orientação de Deus, com algo novo para oferecer ao próximo, à sua família, lá no seu ministério? Você decide. Deus quer transformar teu deserto em mananciais. Mas antes, Ele quer te mudar, Ele quer me mudar, para que nós sejamos ainda mais semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, aproveite cada momento a sós com o Senhor, para conhecê-lo mais e mais, ouvir sua voz e se oferecer em sacrifício adorável ao Senhor, com seu corpo, com a sua voz adorando Ele, com seu pensamento, com as suas mãos, todo o seu corpo adorando ao Senhor. Aleluia! É tremendo o que Deus vai começar a fazer na vida de pessoas que estão reservando esse tempo de comunhão com o Senhor. Algo novo, grande, forte, poderoso, sobrenatural está surgindo. E só vai usufruir aquele que sabe se ausentar do seu conforto, dos seus prazeres, para realmente ouvir a voz do Senhor. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.